Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O credo apostólico, a nossa fé tem razão. Prossigamos então, a lição continua. O credo apostólico, a nossa fé tem razão. A nossa fé tem razão, e como fato ela tem. Abramos a Bíblia Sagrada, primeiro na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, carta de Deus, a primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 2. A primeira carta de Deus aos Coríntios, porque a carta ela é de quem, gente? É a carta de Deus. Observem a base textual e homilética do estudo desta noite, da ministração desta noite, desta escola da fé. A primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, se encontra assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tendo lido esse texto, agora vamos ler o credo apostólico. O credo apostólico é um resumo das principais doutrinas da Bíblia. É uma narrativa do amor redentivo de Deus. Sim. E o credo se encontra assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como já dissemos, o credo apostólico é um resumo doutrinário da Bíblia. Segundo, o credo apostólico é uma narrativa resumida do amor redentivo de Deus. De Deus. Esse credo, como já dissemos aqui, ele tem 3 partes. Por isso que é um credo trinitário. A primeira parte trata do Deus o Pai. A segunda parte, Deus o Filho. E a terceira parte, Deus o Espírito Santo. E nós já adentramos na segunda parte do credo. Deus o Filho. O que é que diz o credo aí, mais uma vez? Na parte do Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Só até aí, pode deixar o credo aí, sonoplastia abençoada. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E retomando o que já iniciamos na segunda parte do credo, aí nós temos a identidade de Cristo, a importância de Cristo,
a obra de Cristo e as suas implicações. Na segunda parte do credo, ele se concentra na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E aí nós temos a sua identidade, resumidamente apresentada, a sua importância, a sua obra e as implicações dessa obra. Então, preste bem atenção. Se pudéssemos aí pregar um sermão temático, usando como base as Escrituras e o credo apostólico, e o assunto fosse a identidade e a missão de Cristo, ou o assunto fosse o cristianismo autêntico, como Lloyd Jones escreveu 6 livros com esse título, Cristianismo Autêntico. John Stott também escreveu um livro só com o título Cristianismo Autêntico. Se usássemos esse tema também, cristianismo autêntico, começaríamos com o ponto 1, afirmando o seguinte: o cristianismo não se restringe, não se reduz a uma ideia abstrata, a uma doutrina. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A doutrina descreve essa pessoa. Então a doutrina é necessária, porque ele tem identidade. A doutrina descreve a identidade de Cristo. A doutrina descreve a importância de Cristo. A doutrina bíblica descreve a obra de Cristo. As implicações, o resultado e as implicações dessa obra. Mas o cristianismo não se restringe, não se reduz à doutrina. A doutrina é um meio que aponta para uma pessoa. E repito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. É fascinante quando você pega o livro 1, onde o pregador Lloyd Jones, galês, já está com o Senhor, como dissemos, 6 livros, ele falando sobre o cristianismo autêntico, baseado no livro dos Atos dos Apóstolos. Logo no primeiro livro, abordando os primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro ponto que ele destaca é esse: o cristianismo não se restringe a uma ideia, não se reduz a uma doutrina, a uma filosofia. O cristianismo tem a ver com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade, retomando o que iniciamos aqui, que precisamos relembrar sempre. Porque, muito especialmente nós de tradição reformada, bíblica e reformada, eu gosto de acrescentar o bíblica e reformada, e somos gratos ao Senhor, nos encontrarmos nessa tradição bíblica e reformada, mas nós temos uma tendência de racionalizar o cristianismo de tal maneira que acabamos resumindo a uma ideia, a um corpo de doutrina, a filosofias apenas. Não, queridos. O cristianismo vai para além de um corpo doutrinário. O corpo doutrinário é necessário, porque já dissemos, ele descreve a identidade de Cristo. Ele descreve a importância de Cristo.
O corpo bíblico doutrinário descreve a obra de Cristo, descreve o resultado da obra de Cristo, descreve as implicações da obra de Cristo, mas uma coisa é você ter conhecimento do corpo doutrinário que descreve Cristo. Outra coisa é você conhecer o Cristo do corpo doutrinário. Entenderam agora, gente? Porque tem muita gente, não é verdade, Vera Plástica, querida? E um abração aí para o presbítero Alexandre, se estiver acompanhando pelo canal. Tem muita gente que lê muito e maravilha. Conhece a maioria dos teólogos reformados. Berkoff, parabéns. Bavig, 4 volumes, eu tenho o privilégio de tê-los na minha biblioteca, parabéns. Joel Bicker, parabéns. John Freimer, parabéns. Wayne Gruden, parabéns. Michael Orton, parabéns. Pannenberg, parabéns. Isso, só umas citaçõezinhas aí. Mas isso não significa necessariamente que a pessoa, de fato, conheça Cristo. Não é verdade, presbítero Moisés, precioso do Senhor? Então, meus irmãos, em nome de Cristo, entendamos isso. Amemos as Escrituras. Amemos o corpo de doutrina que nós apelidamos de fé reformada. Mas cristianismo verdadeiro, cristianismo autêntico, vai para além da doutrina, do corpo doutrinário. É relação com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aliás, é relação com o triuno Deus na pessoa na pessoa de Cristo Jesus. Isso é cristianismo. Por isso, os nossos pais na fé, os pais da igreja, os guias espirituais do passado, visando o bem da igreja, visando a edificação da igreja. Lembram? Para dentro a igreja pratica edificação. Para fora ela pratica evangelização. Por isso que pensando na edificação da igreja, para dentro, mas também na evangelização, a igreja para fora, eles tiveram que leram a Bíblia e disseram, opa, é assim. Muitos falsos ensinos já existiam sobre Cristo. Então, opa, peraí. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Precisamos, biblicamente aqui, resumir a identidade do nosso Senhor. Quem é? Tem muitos Cristos sendo pregados por aí. Mas eu preciso começar por aqui. Nós temos dois extremos no meio evangélico, cristão e às vezes reformado também, quando o assunto é a relação entre a pessoa de Cristo e a doutrina. Quando o assunto é a pessoa de Cristo e a doutrina. Se de um lado nós temos gente que diz assim, não importa no que crê, o que importa é se relacionar com Jesus. Está certo ou errado? Observe, tem gente que diz assim, não importa em que você crê, o que importa é que você se relacione com Jesus. Pergunta, está certo ou errado? Está errado. Porque que Jesus? Não é? Esse é um dos extremos. E tem uma ala da igreja evangélica que vem com esse discursozinho aí. Cuidado também, viu? Porque Jesus tem identidade. Já no primeiro século, Paulo deixa bem claro que já pregavam outro Jesus.
Segunda carta de Deus aos Coríntios, capítulo 11, lá nos é dito que no primeiro século, outro Jesus já era pregado, um outro evangelho que não tinha nada a ver com o verdadeiro evangelho, já era pregado. Então, cuidado com esse discurso. Não importa quem você crê, o que importa é se relacionar com Jesus. Mas aí você pergunta, com qual? Quando a pessoa vai descrever com qual, ela está falando de doutrina. Então importa sim. O corpo doutrinário importa sim. Então cuidado. Agora também cuidado para não sair desse extremo aqui, do evangelicalismo, e ir para esse outro extremo. E aí a tendência mais é nossa aqui. Essa tendência do outro extremo é mais no setor reformado. Ninguém diz diretamente isso, mas é quase fosse assim. Não importa se você se relaciona com Deus, o importa é crer na verdade. É mais ou menos isso. Ninguém diz isso diretamente. Não importa se você se relaciona com Deus ou não. O que importa é se você de fato conhece a verdade de Deus. Opa, está errado também. Justamente. As duas coisas são importantes. J.I. Packer, fica uma dica aí de um livraço. Esse é livraço mesmo. Conhecimento de Deus. É um clássico da literatura cristã. J.I. Packer, esse servo de Deus já está com o Senhor, mas está aí. Tem uma capa nova, eu tenho uma capa antiga, mas tem uma capa nova bonitona, o conhecimento de Deus. Logo no início da introdução, ele diz: é possível que você conheça muito sobre Deus e não conheça Deus. Forte, não? É possível que você conheça muito sobre Deus e não conheça Deus. Você pode conhecer exegeticamente, hermeneuticamente, bem o Salmo 23, sem conhecer o Deus do Salmo 23. Então é preciso tomar cuidado. Cristo disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus irmãos, cristianismo verdadeiro, ele se importa sim com a sã doutrina, mas a sã doutrina é um meio para o nosso relacionamento com Deus. Então, o cristianismo verdadeiro não se reduz a uma doutrina, mas é um relacionamento para o qual a doutrina nos aponta. Entenderam isso? Creio em Jesus Cristo. Gravem isso, não esqueçam disso. Segundo, e aqui eu vou encerrar por aqui, eu quero estar terminando mais cedo a reunião de doutrina, porque alguns amados irmãos já fizeram o feedback de que às vezes complica, porque quando termina um pouco tarde eu compreendo. Amanhã é dia de trabalho e tal, não é? Vamos fazer o que fazíamos lá na Grande Recife. 1 hora para a reunião de oração e doutrina. Não tem problema, o importante é o pessoal estar presente, né? Algumas faltas hoje não é por isso. Algumas ausências hoje é porque a semana, já falamos, a Viva Sertão, mas também quando a semana fica cheia, aí os irmãos têm que escolher uma ou outra. E é verdade, não dá para vir todo dia. Ontem mesmo teve departamental. Então, nem todas as mulheres que estiveram na departamental puderam vir. E a gente compreende. Umas puderam, outras não. E sábado, aí tem reunião de doutrina hoje, né? E sábado, teremos um culto. Aniversário da SAF. Então, é legítimo, a gente compreende. Sempre que acontece uma semana cheia assim, os irmãos, sabiamente, alguns irmãos e irmãs acabam tendo que escolher, porque de fato
Em alguns casos, complica. O físico pesa para a carteira e outras coisas mais. Mas não vai ser sempre assim a semana cheia, não. Não vai ser sempre assim, não. Então, o segundo ponto, grave aí, para encerrar por hoje, a importância de Jesus Cristo. Ele é quem, gente? Creio em Jesus Cristo, que ainda é identidade e importância. Cremos em quem? Jesus Cristo. Quando você lê o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, primeiro capítulo, lá nos é dito que o próprio anjo disse para José, que o menino que iria nascer seria chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Que significa a palavra Jesus? Deus salva. É o nome Josué em hebraico. Deus salva. Então, meus irmãos, quando os autores disseram, creio em Jesus Cristo, o nome próprio aí de Jesus, Jesus já fala muito também sobre a sua identidade e a sua importância. É o Deus que salva. Lá em Mateus, primeiro capítulo, é lá no mesmo texto que diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados, que o apresenta como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja que o nome próprio de Jesus, quem deu foi o próprio Pai. Ele será chamado Jesus. Jesus, no grego, Jesus. É o Emanuel, o Deus que salva. Vejam a identidade e a importância de Cristo. Ele é, como dissemos já aqui, queridos, aquele que é anunciado lá no próprio Evangelho de Gênesis. Descendente da mulher viria, nasceria e pisaria na cabeça da serpente. É ele, Jesus, o Emanuel. Todo o Antigo Testamento é a preparação, é aponta para Jesus. O Deus Emanuel. Então, atentemos para isso. Mas mais do que isso, diz que Jesus se tornou um nome completo, mas a palavra Cristo não é nome próprio, é título, mas com o tempo se acrescentou Jesus Cristo, Cristo, o ungido de Deus, do hebraico o Messias, o Messias prometido, na língua grega, é ele, Jesus, o Cristo, o ungido, perfeito profeta, perfeito rei, perfeito sacerdote. Então vejam, a nossa relação é com o Deus Emanuel, o Deus que salva, Jesus. A nossa relação é com o Messias Rei, Jesus, na linguagem transliterada do hebraico, Messias. Ou melhor, na tradução, se fosse uma transliteração, seria Machias. A nossa relação é com o Cristo Rei, na linguagem grega, Christos.
Precisamos relembrar sempre isso para nós mesmos, queridos. Jesus, o Cristo. Vejam a identidade dele, vejam a importância dele. Por isso que John MacArthur escreveu um livro, A Suficiência de Cristo, um livro antigo, mas atual ao mesmo tempo. É atual porque é bíblico. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e mais alguém, é Cristo e somente Cristo. Ele é suficiente porque Ele é Jesus. Ele é o Deus que salva, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Cristo, Ele é o perfeito profeta, o perfeito rei, o perfeito sacerdote. Agora, sabe o que nos chama a atenção quando diz Jesus Cristo? Aí também nós temos implicitamente a sua plena divindade, a sua plena humanidade numa só pessoa. Vejam a identidade e a importância de Cristo. Aquele com quem nos relacionamos, aquele que conosco se relaciona, ele é plenamente Deus, plenamente homem, numa só pessoa. Não tem vocabulário, não tem filosofia, não tem verbete teológico que explique exaustivamente essa verdade. Só temos que crer e adorar, queridos. Por isso que, sem entrar aqui em polêmica e sem querer ficar de um lado ou do outro, mas tem uma parte de uma canção aí, com algumas ressalvas num ponto ou outro, mas tem uma parte de uma canção aí, porque no meio cristão, evangélico e reformado, tudo virou motivo de debate, mas tem uma parte que é verdadeira, meu irmão. Ninguém explica Deus. Você explica Deus? Você descreve a partir da autorrevelação de Deus. Alguém aqui tenta explicar Jesus plenamente homem e plenamente Deus numa só pessoa? Alguém consegue explicar? A gente descreve porque ele se apresentou assim. Ele é. Mas alguém consegue explicar exaustivamente? E não tente explicar a triunidade de Deus dizendo é como um ovo. A casca, a clara. Meu gente, a gente não tem, olha, não tem nada a ver. É melhor você dizer, gente, não tem ilustração. A gente tenta falar para é como a água, líquido, sólido e gasoso. Meu irmãozinho, isso é pífio, não tem. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Entenderam isso? Mas é um só Deus. Então explique, por favor. A gente descreve, a gente adora, porque Deus se deu a conhecer. Ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes me perguntam por que com frequência tu usas esse linguajar, Deus triuno, Trindade Santa, porque essa é a identidade do nosso Deus. Ele subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus não subsistisse em três pessoas, não haveria o Salvador, o Cristo, o Senhor. Vejam que a doutrina da Trindade, ela implica na salvação. Se você derruba a doutrina da Trindade, você derruba a salvação. Entende? Então eu paro por aqui. 21 horas e 9 minutos. A gente continua na próxima quinta. Só queremos que você entenda uma coisa. A identidade de Cristo tem suma importância, Ele se importa com ela. A identidade de Cristo tem importância. A pessoa de Cristo tem... A identidade de Cristo tem suprema importância. A importância de Cristo tem suprema importância. O corpo de doutrina bíblica, suprema importância. A nossa tradição bíblica e reformada nos pilares da fé é suprema importância. Mas, por favor, o verdadeiro cristianismo não se reduz a uma doutrina, mas a relação com
com a Trindade Santa na pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, nós estamos nos relacionando com ninguém menos do que o Emanuel, o Deus que salva, o Deus conosco. Terceiro, o ungido de Deus, o Messias Rei ou o Cristo Rei, o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito Rei. Esse é o nosso Cristo. Por isso que Paulo diz, quando eu fui ter convosco, nada eu quis saber. Nada mais eu quis saber, senão Jesus Cristo e este crucificado. O nosso Cristo, o nosso Salvador tem identidade. Ele tem importância. Mas ele é mais do que uma doutrina, ele é uma pessoa. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Avisos. Quarto discipulado do livro O PH, 9/8. Não será mais às 16 horas. Eu li lá o aviso que foi dado. Será às 15 por conta do aniversário da SAF. Ok? Pode passar o próximo. E aí sim, às 19h30, aniversário da nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Quem aqui leu as 10 razões do porquê devemos estar sábado aqui? Quem leu? Quem não leu, leia. Porque é verdadeiro, gente. É verdadeiro. Tudo que a igreja faz está lá na mão da SAF. Uma mão amiga. Se é um trabalho da UPA, está lá a mão amiga, não é, presbítero? Aniversário da UPA, pode ver que vai ter a mão da SAF lá abençoando. Aniversário do MP, vai ter a mão da SAF abençoando. Aniversário da UCP, vai ter a mão da SAF abençoando. Aniversário da igreja, a mão da SAF abençoando. Ministérios aqui, minha cidade para Cristo, mão da SAF abençoando. Ministério de família, minha casa, casa de Deus, uma outra irmã ali, representando a SAF, abençoando. Meus irmãos, é data de Deus. Então, venha. Queremos dizer isso, queremos dizer a mesma coisa um dia, com mais intensidade sobre o PH, sobre o CP, sobre o MP, sobre o UPA, para a glória do Senhor. Tá bom? Então, sábado, com exceção dos casos de necessidade de misericórdia, esteja aqui. Vamos celebrar a Deus. Próximo? Tem não? Cerrou, não é? Plenária da UMP, domingo após a EBD. Isso aí já é do conhecimento. E, querido, está chegando o curso Perspectiva. Ó, vale a pena, queridos. Dá tempo ainda você se inscrever. Eu sei que não é fácil, é tanta coisa para comprar, tanto fatura para pagar, mas é um curso que vale a pena. Aula aberta dia 23, e para quem se inscreveu no curso, já aula fechada a partir do dia 30. Vale a pena. Está aqui o presbítero Rogério, pode falar com ele. Está aqui Vera Plácido, pode falar com ela. E o presbítero também, Alexandre. Vale a pena. Se você puder, divide. O sapato rasgou, mas você precisa de um sapato. Você vai andar descalço? Você vai ali e compra, não é? Isso é investimento no reino. É verdade, gente. Sapato rasgou, só tem um, vai comprar outro. Fiquemos de pé. Então, nos encontraremos sábado. Só um avisinho aqui rápido e necessário. Depois eu vou avisar isso numa classe única. Não fique assustado, nem perturbado, nem inquieto. Eu sei que ninguém tem feito isso, mas se porventura alguém fizer, você vai ter sabedoria para dizer. Não espere a presença do pastor da igreja em todos os trabalhos da sociedade. Primeiro que eu não sou onipresente e nem recebi ordem de Deus para fazer isso. E por que eu estou narrando isso? Para prevenir. Para prevenir o irmãozinho com todo o amor e carinho, que de repente, puxa, está tendo discipulado para o PH e o pastor não está presente. Eu não ouvi falar disso ainda não. Mas quem avisa, amigo é. Tá bom? Puxa,
aquela conversa aqui no pé do ouvido, né? Não permita isso da parte de ninguém. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta amada igreja. Abençoa o nosso colégio pastoral, a nossa junta diaconal muito amada, o nosso ministério de cântico maravilhoso, nossa maravilhosa sonoplastia, as nossas abençoadas sociedades internas, os nossos ministérios aqui, o Minha Cidade para Cristo, Ministério de Família, Minha Casa, Casa de Deus, Projeto Ana, Projeto Suzana, Mão Amiga na Dor, louvado seja o teu nome, Senhor. Continua abençoando as nossas reuniões de doutrina, oração e celebração, semelhante a esta, Escola da Fé, abençoando a nossa escola bíblica, que tem sido uma bênção, abençoando os nossos encontros pactuais aos domingos, sempre às 18 horas, abençoando cada membro, cada ovelha do Senhor, cada visitante, abençoando-nos também nesse desejo de ampliarmos esse templo. Nos dê, Senhor, boas ideias, nos dê, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma boa... Tem 2 visitantes aí? Levante a mão. Ah, que bom. Um recadinho para vocês. Porque muito mais. Então, membros da igreja, vocês devem primeiro cumprimentar quem? Os visitantes. Por favor, então, cumprimente os visitantes primeiro. Uma boa noite.